pessoal, saudade de vocês. Estava bastante tempo sem fazer live, né? A correria do dia a dia nos pega, né? E a gente com os compromissos, com as situações da gente de cunho particular, a gente muitas vezes a gente tem que deixar, né? Tudo que a gente fizer tem que fazer bem feito. E a gente também tem que saber a hora da gente focar, né, pessoal? Então hoje estamos retornando aqui com vários assuntos, né? Várias questões, mas não vamos falar de tudo numa live só, que essa semana, como eu tô devendo live, tô devendo jogo, tô devendo resposta, tô devendo WhatsApp, tô devendo pro pessoal, a gente vai fazer várias lives em si, né? Principalmente focada nas nossas cartinhas, que hoje à noite retorno aqui pro perfil do Facebook. Deixa eu tentar clarear a tela. Clareou! Melhorou. Mas eu quero dizer para vocês que eu estava com saudade de vocês, viu? Muito obrigado, carinho de todos lá no WhatsApp, aqui no Message. Quando pode, a gente vai respondendo, como sempre, né? E hoje nós vamos falar, assim, de 3 assuntos, né? Para nós poder dar início nessa nova fase de live que nós estamos fazendo, né? O primeiro assunto que nós vamos falar hoje é a respeito daquela minha postagem sobre o Alambá da Yansan, né? Teve gente que me chamou ali no privado, disse, pai Marcos, mas eu conheço assim, eu conheço assado. Teve alguns alabês que me chamaram, disse, ô pai Marcos, mas eu acho que eu aprendi assim, eu aprendi assado. Pessoal, a gente tem que ter a premissa que o Facebook, ele não, apesar de que muita gente leva em conta, ele não tá para ensinar fundamento, né? Aqui é uma mídia social, é um meio de comunicação para a gente se relacionar, aonde a gente troca informações, né? A gente, apesar que tem grandes sacerdotes que ensinam, que trazem até o Face muitas ideias, muitos pensamentos, muitas maneiras religiosas muito boas, mas a gente sabe que dentro da nossa religiosidade existe uma diversidade muito grande de culto e de ritualística e de teorias e de fundamentos, né? A religião de matriz africana e umbandista, ela é muito vasta. Praticamente cada casa tem a sua religiosidade, a sua maneira de conduzi-la, né? Então a gente não está falando ali de uma verdade absoluta, né? Que a história do Xangô, Kawoyá, seja aquilo uma verdade absoluta. Aquilo ali foi relatado, uma história que a mãe Elaine me contou há anos atrás de uma questão que eu tive. Até quando a gente é religioso, a gente tem que levantar questões, porque a gente só pode ter fé naquilo que a gente entende, né? Se a gente não entende, não tem como a gente ter fé. Então eu quero dizer para vocês que não é uma verdade absoluta, existe uma outra lenda, existe um outro Itã, existe uma outra história também. Uma dessas histórias conta que Xangô foi atrás da filha Baduame dele, né? E ele não conseguiu voltar. Como existe outra lenda também, outra história, falar a lenda que fica de melhor compreensão, sobre a história do Alambá da Yansan. Muita coisa se a gente fala no Face já é levado para outro lado, né? Mas pegando assim, só terminando aquela explicação que eu não terminei da postagem, vocês veem a importância do conhecimento da batida do tambor, a importância do conhecimento do culto. É que o que a falecida mãe dizia, que um tempo atrás, quando o Xangô, né, ele abandonava o cavalo dele, né, a pessoa que era de Xangô, ela parava de se ocupar, né, se tocava, se fazia um ritual, se chamava a pessoa lá sem ela saber de nada, né, e a mãe de santo, o pai de santo, eles faziam um amalá, né, tocavam umas rezinhas, chegava uma Yansan, né, e era posto na cabeça da Yansan aquele amalá, e ela fazia obrigação, né? Quem é do meio religioso sabe o que é fazer obrigação, tocando o alambá, e vinha e largava o amalá no tambor. E no mesmo momento que ela largava, aquele cavalo de Xangô, aquele homem, aquela mulher que recebia Xangô e o Xangô tinha fugido, né? O Xangô voltava a se manifestar naquele corpo e era feito outros preceitos através
de quarto de santo, visto através de búzio, tão importante era saber as batidas e os toques e as funções de cada coisa. Infelizmente, hoje em dia, muita coisa que é do quarto de santo, que é do quarto de santo, que é da partilheira, como a gente fala, tá vindo para a internet e as pessoas estão ficando sem explicação, estão dizendo assim, mas isso eu não conheço, eu não sabia, eu não conhecia, isso eu não via, né? Mas que a gente tem que entender que dentro da religiosidade, cada nação, cada raiz religiosa, cada país santo, ele tem a sua maneira de fazer o culto, ele tem a sua maneira de dirigir o ritual e exercitar e executar a religiosidade, né? Quando essa maneira, através de filhos, sai do quarto de santo e vem, não vai nem para o salão, vai para a internet, aí a coisa fica meio complicada. Muita coisa sempre existiu, mas sempre foram muito resguardados, que os antigos, né, antigamente, né, antigamente meu de 7 anos atrás, a gente não tinha disponibilidade e acessibilidade que a gente tem hoje. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que está usando o Facebook como escola, está usando o Facebook como aprendizado, e não pode ser assim. Todas as dúvidas, todas as questões religiosas devem ser sanadas dentro do seu babalorixá com a sua ialorixá, né? Porque a partir do momento que a gente faz uma coisa que não condiz com a nossa raiz religiosa, que não condiz com o nosso culto, acontece atrapalhos imensos dentro da nossa vida particular e também da nossa religiosidade. Não só a nossa, como também da nossa casa, né, pessoal? Mas eu vou tentar ir atrás, como foi pedido, eu prometi para o Matheus, que eu vou ir atrás da lenda do Xangô, que fala dessa filha dele que morreu, ele foi buscar, se eu não me engano é Abaduame o nome da moça, que hoje aqui no sul, né, a gente tem algumas diginas relacionadas a Xangô em determinados momentos com esse nome. Eu vou tentar trazer e vou postar lá na minha linha do tempo. Lembrando que se você é Cabinda, é Jeje, é Nagô, é Ijexá, é Oió, é Cabinda com Jeje, é Jeje Nagô, é Jeje Ijexá, é Jeje Oió, seja o que for, né? Cada uma das nações tem as suas explicações para tudo, tudo. Praticamente tudo dentro do batuque tem explicação, né? Então você tem que ver o que você cultua, tem que ver a sua raiz religiosa, e aí sim você tem que seguir aquilo que a sua raiz religiosa determina. Claro que isso não difere de você ter conhecimento, né? Ter conhecimento a gente pode ter de M coisas. Sabedoria é saber onde, quando, o porquê e o momento certo de usar o conhecimento. Tem diferença disso, né? Entre ter o conhecimento e ter a sabedoria. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? Outro ponto que foi me questionado foi assim, pai Marcos, o que o senhor está achando das mesas de bid dentro da Umbanda, né? Aí estão me falando, aí me falaram, aí já começaram, porque eu vi na internet, porque eu vi disso, eu vi aquilo, eu vi aquele outro. Pessoal, primeiro que dentro da Umbanda não existe mesa de bede. Mesa de bede é um ritual específico da nação dos orixás, né? Que tem o seu significado, que não é único, né? A mesa de bede, ela não serve somente para terminar a obrigação, como me falaram. Existem vários momentos que uma mesa de bede, né? E dependendo da mesa de bede, dependendo dos axés que se toca na mesa de bede, dependendo da montagem da mesa de bede, existe várias coisas relacionadas à mesa de bede, que isso cabe ao sacerdote da sua casa poder explicar, se você tem obrigação competente para isso, tá? No final do vídeo eu digo por que obrigação competente. Dentro da Umbanda existe um ritual chamado mesa de inocente, que apesar de ser similar, não tem nada a ver com a mesa de bede dentro da nação, tá ok? Mesa de inocente acontecia há muito tempo atrás. A minha avó carnal, junto com a minha mãe carnal, elas não tinham, a época que a minha mãe não tinha nenhuma ligação com a nação,
né? Apesar da minha família ser antiga dentro da religião, a nação dentro da minha família é de 10, 15 anos para cá, né? Eu tenho uma tia minha que ela tem 50 anos de Umbanda e ela nunca ouviu falar em nação desde que nós entramos na casa da falecida mãe. Então, não existia isso, né? O que era feito nessas mesas de inocente? Era por alguma criança, alguma doença, alguma coisa de vida, alguma graça alcançada, comprou um terreno, conseguiu um terreno, uma mulher que não engravidava, engravidou, a criança nasceu, era feita a mesa de inocente. Essa mesa de inocente era rezado, aberto os trabalhos de Umbanda, estendia-se uma toalha no chão e era servido doces para as crianças comerem, ou era feito os saquinhos de doce e era distribuído bolo e guaraná para as crianças comerem no ponto da mãe Oxum e no ponto da mãe Manjá, no ponto de algum Beramar, ponto de algum Iara, né? E ali vazia-se uma viradinha para as crianças, para a falange de Cosme e Damião, para trazer uma alegria e um agradecimento para dentro daquela casa. O que a gente não pode fazer, é que a gente tem que entender que o significado da mesa de inocente da Umbanda não é o mesmo e não vai os mesmos elementos da mesa de Bede da nação, tá ok? O que a gente não pode fazer é botar um amalá no meio da mesa de Cosme e Damião, né, pessoal? Botar quartinhas, né? Canja, que foi me perguntado, foi em relação da canja. A minha mãe não fazia canja, minha mãe e minha avó faziam sopa, onde era dado doações para as crianças, né, para essa festa de brinquedo, de doce, de coisa e tal. E era feita uma sopa e dado e servido para as crianças, tá ok? Até porque a canja da mesa de Bede da nação, a maioria das nações que eu conheço utiliza da ave do Oxalá, da Emanjá e da Oxum, e tem um outro significado a canja diferente da sopa dentro da mesa de inocente da Umbanda. Não estou aqui defendendo, não estou falando, até porque eu não faço, né? Não faço mais. Quando eu abri a casa, muito eu fazia, o Cílio Antigo sabe. Mas hoje eu não faço por uma opção minha, não religiosa, né? Mas não estou aqui defendendo e não dizendo que as pessoas vão começar a inventar fundamentos. Só estou dizendo que existe. Hoje está vindo mais a público porque as pessoas elas estão divulgando através do celular. Mas não é um invencionismo. Invencionismo é tu ver uma mesa de inocente de Umbanda com amalá, com quartinha, com isso, com aquilo, daí já fica complicado, né, pessoal? Orixá respondendo dentro da Umbanda, como andaram falando por aí. Então aí já é complicado, né? Até porque vela de 7 dias branca tu usa na nação, tu usa na Umbanda e tu usa no Exu. Nem por isso, né, tu tá usando o mesmo elemento, mas não com a mesma finalidade, né? A gente tem que saber separar as estações e separar o momento das coisas. Porque quando a gente mistura e faz tudo uma coisa só, fica uma coisa sem nexo e principalmente ofendendo o fundamento e a nossa religiosidade, ok? Mas vai lá nas casas de Umbanda antiga, vai lá nos batuqueiros, né, que praticam Umbanda pura, sem nação, eles vão falar que existia essas mesas de inocente, né, há tempo atrás, né, existia-se assim, né, e eles vão falar que era um ritual muito diferente, né, era um ritual muito mais simples, né, e o significado dele era mais enxuto do que propriamente da nação, né, pessoal? Então, quem faz, o importante é tu ter conhecimento, ter base, ter entendimento daquilo que tu faz. Que quando tu é uma pessoa pronta, tu não tá mexendo só com a tua religiosidade. Tu tem que ter ciência que todos que estão ali contigo estão sofrendo e estão sendo influenciados por aquilo que tu tá fazendo. Então tem que ter conhecimento de culto, tanto para se fazer, quanto propriamente também para poder passar a sua opinião, né? Porque a gente opinar, falar mal de uma coisa que a gente não conhece, né, é complicado. Claro que dentro da nossa espiritualidade, da nossa religiosidade, da nossa ética e do nosso conhecimento, nós temos que defender e prezar, sim,
os fundamentos e respeitar a nossa bacia religiosa, né? Desde que isso seja feito com educação, com coerência e principalmente com respeito. Quando eu vejo uma loucura na internet, assim, daí eu sabe que a gente participa dos grupinhos de fofoca, daí eu tenho o meu aqui que é só com os filhos de santo, tá, pessoal? Não se preocupe, que é o jeito que a gente manda prints, olha aqui, pá, eu também, quando eu vejo uma coisa menina, depois eu vou falar da próxima coisa, vocês vão ver. Mas assim, tu não fica bravo, não é com o meu dinheiro. E o que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço de errado, né? Tá na cara do povo que Xangô cobra, né? Então, o que não é do meu dinheiro, não interfere a minha religiosidade, a minha casa, né? Desde que não seja o meu nome citado, tá tudo bem. Quando cita ali Pai Marcos Xangô, daí a coisa já é outra, tá ok? Mesa de inocente era feito com doação dentro da Umbanda. Mesa de bede tem outro significado religioso dentro da nação. Mesa de inocente chega Caboclo e Cosme Damião. Mesa de bede, em determinado momento, a manifestação de orixá, né? É duas coisas similares, são coisas similares que possuem significado em momentos diferentes. Tá ok? Terceira coisa que foi comentado, gente, eu tenho aniversário para fazer e ainda tô com uns negócios ali para arrumar e tô aqui fazendo live. Foi comentado a entrega de axé dentro da Umbanda. Isso foi assim, ó, minha amiga da Yansan, meu amigo do Ogum, meu amigo do Xangô, meu amigo da Oxum. Eu não vou citar o nome de vocês, que fica feio na live. Um dia vocês vão fazer live e vão citar meu nome. Mas vocês são demais, né? Conseguiram achar uma entrega de axé dentro da Umbanda. A gente tem que ter o conhecimento, mas às vezes eu acho que isso falta os pais e as mães de santo explicar para as pessoas, né? Tem coisas que acontecem que a gente vê que a pessoa não foi orientada. E o que é pior, o pai e a mãe de santo faz igual. O pai e a mãe tem que orientar os filhos, principalmente os filhos que eles se aprontam, né? A gente tem que dar uma orientação para as pessoas. A gente não, entendendo que nação e Umbanda é diferente, né? A gente tem que ter a premissa que dentro da Umbanda não se forma pai e mãe de santo. Dentro da Umbanda não se forma pai e mãe de santo, né? Porque a Umbanda manipula a energia diferente do que a manipulação de energia dentro da nação, né? Os conceitos são diferentes, né? A ritualística é diferente, né? A gente tem que ter a premissa que é diferente, a gente não está falando da mesma coisa, né? Existe um porquê que dentro da nação é chamado de pai e mãe de santo, e dentro da Umbanda é cacique de Umbanda, né? Já está fazendo a alusão a índio, a alusão a caboclo. Dentro da Umbanda a gente forma cacique, a gente coroa cacique, né? Dentro da nação a gente dá axé para pai e mãe de santo. São duas coisas similares, né? Que tem uma similaridade, mas existem conceitos e existem regras, fundamentos diferentes. Então elas não são igual. A gente tem que ter na nossa cabeça que similar não quer dizer igual, né? Aí vem a pessoas assim, agora eu vou falar diretamente para ti, meu amiguinho do Xangô, tá? Xangô Fumilaió, que deve estar vendo, eu vi aqui que tu tá assistindo a live comigo, tá assistindo eu falar. Mas Marcos, tu é uma pessoa que tu entrega axé dentro da Umbanda, tu faz. Entrego armas. A entrega do dentro da Umbanda é a entrega de armas pro caboclo trabalhar. E ele é cacicado e coroado, tanto o caboclo quanto o filho, né? Armas, os elementos e a maneira são o mesmo. Pode ser similar que a entrega de Obé e de Ifá. Eu acho diferente pela ritualística, mas aos olhos de quem vê uma live pode parecer similar, sim. Mas a entrega de Obé e de Ifá dentro da minha casa sempre aconteceu ou com a bandeja de prata ou com a peneira, tá? Ali era posto o axé de Obé da pessoa e o axé de Búzio, tá? Certo? Sinetinha,
né? A imperial de búzio, aí a gente botava a imperial também para a pessoa usar, imperial de trabalho, seja como fosse, o búzio, seja como for, né? Mas era entregue dessas duas maneiras, com o axézinho por Ogum para entregar as facas e o axézinho de Oxalá para entregar os búzios. Ponto. Dentro da Umbanda é feito numa almofada. Não estou usando isso para justificar, tá? Eu estou explicando porque foi quando eu ri da pessoa, o Xangô Fumilaió pegou isso para mim. Ah, mas tu também faz? Não, eu faço, mas é outra ritualística. Primeiramente, a entrega dentro da Umbanda, do cacicamento, é feito na natureza. Tu tem que ir onde tem a queda d'água, tu tem que ir no mato, tu tem que ir na praia, tu cacica o caboclo na natureza, tá? Dentro do salão é só uma entrega, é só uma simbologia, é só uma cerimônia, porque o forte mesmo é feito na rua, na natureza, em comum acordo com a energia da natureza, tá? Então ali é feito uma almofada, onde é feito uma capa, uma imperial com as cores do caboclo, tá? Feito seguindo os ensinamentos da Umbanda, né? Apesar que Umbanda não usa imperial, mas como quem me cacicou usava, eu tenho que seguir, a gente só passa aquilo que tem, né? É posto um jogo de carta que tem a ligação com a Umbanda e com o povo cigano, é posto a pemba, é posto os elementos necessários do cruzamento, e é posto também, é dado a arma para aquele caboclo usar, e simboliza que ele é armado, ele é cacicado, ele é coroado com a capa, com a coroa de ervas e flores, simboliza que ele já é pronto e ele é um cacique e pode seguir caminho abrindo a sua aldeia. Para ter esse ritual estou falando dentro do culto da minha Umbanda, tá? Para ganhar esse ritual, tem duas opções, tá? Tu tem que passar 7 anos de 7 cruzamentos e ter as fitinhas na boca da quartinha, né? Ou 3 anos e meio por merecimento e teste de veracidade de incorporação, né? Então tem que acontecer alguma coisa com o teu caboclo ali, tu mostrar uma evolução muito grande, 3 anos e meio, né, para se cacicar. É obrigado a ser cacique de Umbanda? Não, não é obrigado a ser cacique de Umbanda. Agora tem um boom de cacique, né? Antigamente a gente nem via, tem muitos antigos que nunca tiveram esse ritual, né? E são grandes médiums, grandes pais santos. Não é obrigado a ser cacique de Umbanda, né? Mas parece que as pessoas, muita gente agora pegou como modinha, né? Mas a gente tem que ter ciência que quando tu é cacique de Umbanda, a Umbanda tu não pode cacicar só por te cacicar. Ah, eu vou me cacicar, mas eu não vou abrir terreiro. Então não te cacica, fica no teu pai santo, né? O caboclo, teu pai santo, assim, ó, tu tem que te cacicar por merecimento, por isso, por aquilo, aquele outro, papapi, papapá. Te cacica, mas faz alguma coisa também, né? Para se cacicar é necessário também ter conhecimento e principalmente ter evolução, sabendo que a Umbanda ela é muito ligada à lei do karma, né? Diferente da nação. Então tem que ter uma evolução do médium para poder ser cacique, né? Não adianta tu trabalhar com Umbanda só para se cacicar e depois abandonar, porque o laço vem a galope, né, pessoal? Eis o que vos fala que toma laço do caboclo sete pedreira até por baixo d'água, né? Mas eu sou resistente, Xangô bate em mim, mas eu me faço de louco, né? Ela tá me xingando que eu não fiz sessão, mas tudo bem, um dia eu vou fazer, né? Então, pessoal, respondendo o que foi me passado ali, né, existe sim, ao meu conhecimento. Se alguém achar que não existe, que não é certo, que não é verdadeiro, que não tem como, comenta aí na live, eu não vou ficar de mal, viu? Só não vem aqueles meus amigos, eu faço uma live e ponho um texto, que eu tenho uns amigos aí, né? Que eles já vêm, mas não vem com charadinha que eu levanto pra cima. Eu faço o que eu aprendi. Opa, chegou mensagem aqui. O Xangô me respondeu. Ah, tu tá vendo a live, né? Sem vergonha. Eu faço somente aquilo que eu aprendi. O que eu não aprendi não adianta falar, que eu não levei fé, o que eu não aprendi, o que eu não conheço, o que eu não sei o termo, o que eu não sei explicar dentro da minha casa, eu não faço. Vocês têm que ser assim, tem que fazer o que o pai e a mãe santo de vocês mandam e ensinam.
live do Pai Marcos falando lá dos elementos que vai, né? Que muita coisa a gente tem que cortar porque é segredo da casa, é segredo religioso da casa em si, segredo porque você sabe que um vídeo atinge milhares de pessoas, né? Não que seja coisas ruins, mas não adianta você chegar para o e dizer, o Pai Marcos diz que o senhor está errado, que o senhor entrega axé de Umbanda dentro de uma bandeja de prata. Não. Se ele aprendeu assim, se ele tem total conhecimento assim, ele vai explicar o porquê que ele põe na bandeja de prata, porque existe uma explicação do porquê que tu dá numa almofada, tá? Existe a explicação. E se ele explicar o porquê que ele dá na bandeja de prata, tem que fazer o que teu pai e a tua mãe mandam, né? Não adianta tu fazer o que o Pai Marcos diz, né? O último assunto pra gente falar, que a gente vai ter que terminar essa live, porque as horas estão passando, a internet tá indo. Você sabe que o deus da internet agora nem é mais Xangô que me incomoda, é o Wi-Fi, né, pessoal? Última explicação. Eu falei ali, ó. Pai Marcos, o senhor falou, a pessoa vai perguntar pro pai de santo, pra mãe de santo, sobre a mesa de beijo, mas o senhor usou um termo meio, né, como é que se diz assim, meio preconceituoso, obrigações que compete. O que é isso, obrigações que compete? Um tempo atrás, a gente sabia dos conceitos e dos fundamentos conforme o nível de obrigação que a gente tinha. Um tempo atrás, né, uma pessoa com a miró coberto não participava de certos rituais, né? Não é porque existe o quê? Não é porque existe um preconceito dentro da religião, não é nada disso. Era para evitar, era para evitar o que acontece hoje, né? Por que uma pessoa com a miró coberto não participava de certos rituais que um borido de 4 pés ou um pronto de 4 pés participava? Porque aquela pessoa de 4 pés já tinha passado e tinha doutrina religiosa dentro da casa de religião, já tinha tempo de religião para compreender e assimilar aquele ritual, né? Então, aquela pessoa pronta de 4 pés já tinha um tempo de casa e tinha um compreendimento mais claro, né? Porque melhor ou pior depende muito da concepção das pessoas, mais claro daquele ritual para poder participar. Que uma pessoa que tivesse uma obrigação pequena, que tivesse 1-2 meses de religião, talvez não conseguisse assimilar aquilo que o sacerdote estava fazendo, ou a sacerdotisa, né? Que o pai ou a mãe de santo estava fazendo. Então, antigamente se dizia assim, quando tu te aprontar, tu vai saber o porquê. Por quê? Porque o Pai Santo tinha tempo para trabalhar a mediunidade, trabalhar a mente do filho, a concepção do filho, para poder dar aquele fundamento. É o que acontece de errado hoje, onde a gente vê uma pessoa de bori julgando um pai de santo, uma mãe de santo, ou pior, é quando a gente vê uma pessoa que nem tem bori, né, falando meu orixá que é assim, meu orixá que é assim, eu sinto que é certo, assim, não, tu não tem que sentir nada. Tu tem que aproveitar o teu momento de aprendizado, né? Tu não pode julgar, tu tem que entender que cada pai de santo, cada mãe de santo, eles não têm os 12 pratos com as 12 pedras ali por nada. Claro que tem uns que pagaram para ter, né? Mas a grande maioria ralou. Tu tem que ter um pensamento assim, não adianta tu saber para que serve o assentamento de Lanã de Burucum, de Oiatimbuá, de Sapatá de Burucum, de Nanã Buruquê, o assentamento de Leba, de Lodê, de Avagã, de Xangô do Povo, de Oxum do Ouro, de Xangô de Bede, de Orixá. Não adianta tu saber para que serve o assentamento se tu não tem a base material de cuidar aquele assentamento que tu tem. Tem muita gente que quer saber como é que se chama o Baralanã que trabalha pro Xangô e não sabe, talvez, torrar o milho e fazer as batatas e fazer a frente. Isso que tinha no passado que infelizmente não tem hoje, né? Onde uma pessoa recebe o achorô de 4 pedras na cabeça e muitas vezes não sabe fazer a frente daquele orixá,
né? Não sabe fazer sua frente de ori, não sabe a particularidade do seu orixá, não sabe nem o porquê o búzio vai em cima da moeda. Muitas vezes não sabe nem o porquê, qual é a diferença do búzio aberto para o búzio fechado e ganha um axé de búzio. Não sabe por que a guia dele é Bará, Ogum, Oiá, Xangô, Ibede, Odé, Otim, Obá, Ossan, e a do outro é Bará, Ogum, Oiá, Xangô, Odé, Otim, Ossan, Chapanã, Obá, Ibede. Tudo isso tem diferença, tudo isso tem explicação dentro da nação, né? Então não é de uma maneira pejorativa. Quem é iniciante é o esteio e a base do Pai de Santo. O Ameró coberto, o Bori, são os que movimentam a casa de religião. Porque são eles que o Pai Santo diz assim, ó, essa é tal erva, tu tem que macerar, tu tem que fazer, porque isso é para tal orixá. A gente não pode pular etapas, porque a nossa cabeça, nós dentro da religião, somos como uma semente. Nós somos como uma borboleta, uma larva que está virando borboleta. Se a gente pular etapa, a gente não vai ter força nas asas para voar. Então essa magia, esse mistério que tinha no passado, que formava grandes sacerdotes que tem hoje, infelizmente, o erro da maioria dos pais de santo, eu incluo eu no meio, é o seguinte: meu filho não vai sofrer pelo que eu sofri para saber as coisas. Não, tu só valoriza teu orixá porque tu serviu alguém, tu baixou a cabeça, tu ouviu, tu participou de serão, tu participou de obrigação, tu participou de pano de prato na cara, que você sabe que tinha pai santo que dava nos filhos. Tinha pai santo que falava na boca da quartinha do Bori, a pessoa entrava ocupada dentro do salão. Tinha pai santo que parava o tambor, dizia assim pro tamboreiro, ó, toca um aré, e chegava santo até na cozinha e vinha bater cabeça. Tinha pai santo que estava cortando, levantava o obé e dizia na ponta da faca, tô chamando orixá tal. E a pessoa estava lá nas quintas dos infernos, o santo pegava e vinha a pé. Essa magia dentro da religião, infelizmente, se perdeu, porque hoje, em muitos casos, isso acontece até comigo mesmo, tá? Acontece comigo. Não adianta a gente falar dos outros, a gente não fala da nossa casa. Eu sou uma pessoa, né, porque pai é o Xangô, né, tanto da pedra lá da Gamela, quanto o da Umbanda. Pai é o Xangô, eu sou o Marcos. Muitas vezes eu me chateio com alguma coisa, eu sento na frente do Quase Santo e digo assim, ai, orixá tal, é isso, isso e isso, tá me ouvindo, me dá um sinal. Leva 2, 3 dias para acontecer, infelizmente. Mas também existe santo que a gente senta num banquinho na porta do Quase Santo e diz assim, aconteceu tal coisa, a pessoa chama no WhatsApp, ou a pessoa vem na terreira. Se é santo ou se não é, não cabe eu julgar, mas admitiu que uma vez um sacerdote disse numa live, muita coisa está se afastando da terra, muita coisa está se indo embora, muita coisa está se terminando. Hoje em dia, a preocupação do filho de santo, quando o pai santo dá a lista para fazer chão, é que roupa eu vou usar. No passado é onde é que estava o bicho, né? Hoje em dia, a preocupação do filho de santo, quando o pai santo dá a lista para fazer obrigação, é a guia de Swarovski de não sei quantos fios. No passado era quem ia cuidar, quem ia fazer as coisas do chão. Isso mudou da época que eu era, mudou dentro da minha casa com algumas pessoas e mudou com os meus amigos que eu vejo, que eu converso, né? Muita coisa está indo, está se perdendo, está indo embora, porque as pessoas não querem aprender. Elas não querem aprender, elas querem olhar uma live de um batuque belíssimo e fazer o batuque delas na casa dos pais santos, da mãe de santo, né? Do jeito que foi feito lá, né? Mas elas não querem aprender o que está ali, né? Qual é a diferença do Amalá, do Agodô, pro Aganju, pro Ibede? Qual é a diferença de Oiá e de Yansan, né? Quando é que tu faz, como é a diferença do tabuleiro de misericórdia para tabuleiro de agradecimento? Ninguém sabe disso, né? Ninguém quer saber disso e tu começa a ensinar muito, eles, ó, ciente de fundamento, quando tu vê, estão batendo buço na casa dos outros, estão te virando as costas, estão indo embora, né? Então, preserve-se e ensine as pessoas. Mostre que a religião é muito mais
do que a guia, do que a roupa. E quem é filho, porque eu fui muito tempo filho, eu nunca virei as costas para Pai Santo, e quando eu fui virar, a pombagira disse que não podia. Um dia eu conto essa história para vocês. Mas eu sempre fui um bom filho, né? Perdi todos que botaram a mão na minha cabeça para Deus. Eu nunca sentei e disse assim, eu vou sair da tua casa, né? Quando eu fui fazer isso, a pombagira disse que não, porque hoje até dia né? O santo responde no salão, beija tuas mãos, 3 meses depois ele tá levando o filho para outro lugar, né? Quem é que é mentira, quem é verdade, né? Porque santo verdadeiro, Exu verdadeiro, caboclo verdadeiro não deixa o filho botar dinheiro fora. Eu falo isso, né? Aprendam isso, tenham isso dentro de vocês. Aprendam a nação de vocês, aprendam o fundamento de vocês, passe isso para os filhos de vocês, entendeu? E tenha isso com o Pai de Santo, com a Mãe de Santo de vocês, tenham esse respeito, né? Eu sou uma pessoa que eu respeito até os santos dos meus filhos, né? E fico sentado no meu sofá fumando charuto e balançando a varinha e esperando a resposta do santo, porque eu tenho certeza que meus filhos ficam em casa esperando uma resposta do Xangô, porque o Xangô me azucrina, gente. Às vezes eu tô vazio, tô jogando pro cliente uma coisa, o Xangô tá falando, né? Ó, tem que fazer tal coisa, tem que fazer isso. Então a verdade existe, né? Vamos se respeitar, vamos cuidar da nossa própria casa, vamos se interessar pelo nosso próprio axé. Não vamos se deslumbrar lá porque o outro serve cupcake. Deixa o outro servir cupcake. Põe a tua polentinha pra Demum lá que dá certo. Põe tua batatinha pra Yansan. Faz teu acarajézinho pra Oiá, né? Põe teu sarrabulho pro Chapanã. Se tu dá cupcake, tem dinheiro, não se iluda. Já vi muita gente tocar batuque, principalmente nesses 4 anos, 2 que eu tô de luto. Eu vi muita gente tocar batuque homérico para a cidade onde mora, né? E depois ficar 3, 4 anos sem tocar, pagando os empréstimos. Isso não é ter axé. Ter axé é tu tocar e tu terminar a tua obrigação sem nada, né? A bateria do celular vai terminar. Não dê alfinetada nem indireta para ninguém. Amanhã a gente está de volta aí. Hoje de noite, se o celular permitir, botei uma cartinha. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que interagiu nessa live. Todo mundo mesmo. Ana, meu amor, saudade tua, bênção da Mãe Demum. Nós tivemos aqui Cici, Juliana, todo esse pessoal, a NAP. Todo mundo que mandou mensagem, que comentou, que vai comentar. A benção do Joca. Agora tu viu que eu botei meu Marco Joaquim lá. Botei Joaquim lá. Joaquim é o meu segundo nome, né? Vou contar a história depois pra vocês, que é por causa de um preto velho, né? Que a minha mãe me teve de pato seco. Porque eu era um gurizinho pequenininho de 5 quilos, né? Daí vou contar um dia porque meu nome é Marco Joaquim. Desejo a vocês um bom axé. O celular tá terminando a bateria. Que o